As últimas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a respeito de Jair Bolsonaro, causaram críticas e debates jurídicos. A mais recente foi a que ele esclarece a suposta violação de medida cautelar pelo ex-presidente. Sobre os últimos acontecimentos do Judiciário, a gente recebe agora o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Prazer em revê-lo, ministro. Muito boa noite. Uma satisfação enorme falar àqueles que acompanham a CNN Arena. Obrigado. Ministro, me corrija se eu estiver errado. O senhor começou os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, acho que em 1990, né? De lá para cá, Exato. Aconteceu muita coisa no Supremo Tribunal Federal, pautas que surpreenderam aquela década, pautas que surpreendem hoje em dia. Eu gostaria que o senhor analisasse, ministro, como o senhor vê a atuação e inquéritos no Supremo Tribunal Federal hoje, como o 8 de janeiro, o inquérito das fake news, agora o recente inquérito que envolve um parlamentar nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê, pela experiência que o senhor tem, da bagagem que o senhor tem de processos do regimento interno e também da Constituição Federal, como é que o senhor vê o andamento desses processos? São processos muito mais delicados em comparação àquele período lá atrás? Com muita perplexidade. O que nós tivemos em relação ao inquérito da fake news? A instauração pela própria vítima, no caso Supremo. O presidente, à época, baixou uma portaria e determinou a abertura do inquérito, quando nós sabemos que o inquérito surge por provocação da polícia ou do Ministério Público. E aí esse inquérito está tramitando, inclusive já houve requerimento da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira, no sentido do arquivamento, mas não se arquivou o inquérito. A perplexidade maior hoje aparece tendo em conta a competência do Supremo. A competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplificativa e nada mais. Supremo não é competente para julgar processo-crime contra cidadão comum. E aqui nós temos esse inquérito, que é um inquérito alusivo às badernas e às depredações de 8 de janeiro, em que cidadãos comuns que não gozam da prerrogativa de serem julgados pelo Supremo estão sendo julgados pelo Supremo. E aí surge a problemática do ex-presidente da República. Cumpre ao Supremo julgar o presidente da República, não o ex-presidente da República. Cabe indagar, quando o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo de uma persecução criminal, ele respondeu frente ao Supremo? Não, respondeu na 13ª Vara de Curitiba. E aí se chegou ao que está se constatando nos dias atuais. Tiveram que aprovar uma alteração regimental para deslocar o julgamento de processo-crime do plenário para o órgão fracionado, que é a turma. Estive no Supremo durante 31 anos e jamais julgamos no Supremo processo-crime na turma. Inclusive, quando havia a continência no linguajar jurídico é quando há vários acusados, alguns detendo a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo e outros não. O que fazíamos sempre? Desmembrávamos o processo e mandávamos cópia do processo relativamente àqueles que tinham como juiz natural a primeira instância para a primeira instância. Mas o Supremo vem, aí eu utilizaria até com picardia um vocábulo forte, se arvorando competente para julgar ex-ministro de Estado, ex-presidente da República e para julgar cidadãos comuns. A história mais à frente cobrará.
E aqueles que lá estão hoje, amanhã não estarão mais, mas a instituição é uma instituição perene da nacionalidade. Ministro, nós estamos também aqui com o nosso analista, o Pedro Venceslau, e ele também tem uma pergunta para fazer ao senhor. Pedro? Boa noite, ministro. O senhor falou em baderna. Boa noite, Pedro. O senhor falou em baderna. Eu queria saber a sua leitura, porque em 2021 foram aprovadas novas leis relativas ao Estado Democrático de Direito, a lei de abolição violenta e a lei de golpe de Estado. Na sua avaliação, essas leis não estão sendo bem aplicadas, leis que inclusive foram sancionadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro? Olha, de início nós temos um princípio em direito penal, que é o princípio da absorção. A prática de um crime mais grave, esse crime e o processo absorvem em si o crime menos grave. Mas peca, a meu ver, o órgão maior da jurisdição, que é o Supremo, no que conclui que é competente para julgar ex-presidente da República. Será competente para julgar ex-deputado federal, ex-senador da República? O que nós fazíamos quando o detentor da prerrogativa terminava o mandato? Nós baixávamos o processo-crime para a primeira instância. E aí nós vemos que há o atropelo do devido processo legal, porque quando o Supremo decide, não se tem mais a quem recorrer. Já se houvesse o julgamento pela primeira instância, se teria, evidentemente, o recurso que se diz de revisão para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. Isso não haverá. Por isso é que eu concluo que o devido processo legal, o direito de defesa dos cidadãos estará prejudicado. Agora, ministro, como o senhor vê, como o senhor avalia as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Alguns juristas, até eu ouvi ontem um jurista comentando aqui no Arena, que mesmo o ministro Alexandre de Moraes atuando como o juiz, né, na função dele, é claro, evidente, na função de juiz, mas também citado no processo e também levantando acusações, alguns juristas dizem que, como o caso trata da democracia, é uma regra que foi quebrada e é pertinente, porque o que estava em jogo é a democracia. O senhor concorda com essa justificativa? Eu concordo que, no caso, o processo não deveria estar no Supremo, deveria estar na primeira instância. E não se pode corrigir algo praticando-se ato à margem da lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete. Submete o legislativo, submete o executivo, submete o judiciário, especialmente o guarda-maior da própria Constituição, que é o Supremo. Isso é que precisa ser observado. A ordem do processo-crime é apurar para selar da culpa, não cabendo mais recurso contra uma decisão proferida, ter-se a execução da pena. Eu vejo, por exemplo, a colocação de tornozeleira no ex-presidente Bolsonaro como algo contrário à grande instituição, não contrário a ele, cidadão, mas contrário principalmente à grande instituição que é a presidência da República, onde a periculosidade. Bastaria recolher simplesmente o passaporte, como parece que já foi recolhido, do ex-presidente Bolsonaro. Mas tem-se a utilização de tornozeleira que alcança a dignidade em si da pessoa, que não deixa de ser uma medida cautelar apenadora, já que a liberdade de ir e vir do cidadão fica prejudicada. Pedro? Ministro, uma pergunta bem direta. Diante de tudo que se foi revelado até agora, na leitura do senhor como jurista, houve ou não houve uma tentativa de golpe de Estado? Ou, na leitura do senhor, o que aconteceu na Praça dos Três Poderes foi algo motivado pelo efeito manada e não tinha conexão com os outros eventos que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal?
ficou esclarecido desde sempre, desde o início, que não se teve qualquer adesão das Forças Armadas. Cogitar-se de golpe sem apoio das Forças Armadas é um passo demasiadamente largo, é algo de ingenuidade total. Eu creio que houve algo condenável, que o Estado não esteve presente na repressão. Refiro-me principalmente à polícia militar, que é a polícia repressiva, e chegou-se ao que se chegou, a baderna com quebradeira de prédios da administração pública. Isso foi muito ruim e é super condenável. Vamos buscar, sim, responsabilizar quem direito, quem haja participado daquelas arruaças e daquelas depredações, mas observando o arcabouço normativo, a legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, ministro, qual a sua avaliação a respeito da revogação do visto de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal pelo governo dos Estados Unidos? Houve um ato aí de governo a partir da soberania de um país irmão e ato praticado não pelo legislativo americano, mas pelo presidente Trump. E quando questionado a respeito, eu disse: olha, o chefe de Estado brasileiro já respondeu, e respondeu dizendo que não via com bons olhos o que ocorreu. Agora, foi um ato, para mim, super extremado, ou seja, caçar-se em si o visto de um integrante da Suprema Corte brasileira quanto ao ingresso no território americano. É algo que também não vejo com bons olhos. Outras sanções, ministro, possíveis, né? O que se fala que o governo norte-americano pode aplicar leis lá no país, dos Estados Unidos, a autoridades aqui no Brasil, incluindo também ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que isso é algo muito delicado, a exposição do Supremo Tribunal Federal? Olha, é delicado, mas a soberania tem que ser observada. Quando ocorre, quando se precisa da prática de um ato em território estrangeiro, emite-se a carta rogatória, pedindo-se a contribuição em si do órgão do judiciário do país em que deva ser praticado o ato. Nós temos que todo processo crime pressupõe como primeira condição da existência do processo crime, depois de apresentada a denúncia pelo titular da ação penal, pressupõe a citação do envolvido, do apontado como praticante do ato que se quer glosar para se defender no processo. Isso precisa ser observado. E, logicamente, a citação de qualquer brasileiro que resida no país será feita no país mediante carta rogatória, que virá para cumprimento no próprio Brasil. Pedro? Ministro, o ex-presidente Fernando Collor cumpre pena na sua residência domiciliar por questões de saúde. O presidente Lula, quando cumpriu pena, ficou numa unidade da Polícia Federal em Curitiba. Podemos ter o terceiro ex-presidente da República preso desde a redemocratização no caso de Jair Bolsonaro. Falta um regramento para estabelecer um padrão para situações como essa? E como é que o senhor avalia que deve ser o encaminhamento caso haja condenação de Jair Bolsonaro? Ministro, deixe-me acrescentar aqui a pergunta do Pedro também, se o senhor puder fazer dar a sua opinião do senhor. Nesse contexto de presidentes presos lá atrás, hoje um presidente usando tornozeleira, também no contexto de 2 processos de impeachment pelos quais o Brasil já passou, como é que o senhor vê esse cenário em relação ao Poder Executivo? De 85 para cá, houve esse cenário em que vários presidentes passaram por situações delicadas e constrangedoras. Não se avança culturalmente apeando-se da presidência da República este ou aquele presidente. Há um retrocesso, há algo para se pensar e se chegar realmente a um avanço
a um avanço quanto à observância da própria legislação. Como dito, o atual presidente Lula, ele cumpriu pena numa penitenciária ou numa cadeia pública, uma cadeia federal, lá no estado do Paraná. Eu creio que ele ficou por 508 dias, mas ficou considerado uma decisão que teria já sido acionada para executar-se. Eu, por exemplo, no Supremo, eu sustentei que, ante o princípio da não culpabilidade, não se pode executar precocemente um título executivo judicial condenatório que implique o cesseio à liberdade de ir e vir. Mas nós estamos aí num ajuste considerado as instituições. Que esse ajuste realmente aconteça e não tenhamos mais o que nós vimos no passado quanto ao afastamento de presidentes da República. O Brasil não está melhor ante esses afastamentos. Pedro? Agora, eu só quero insistir nesse ponto. Se o senhor, diante do que prevê a lei de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, porque se prevê a punição pela intenção de golpe, porque se houver um golpe, nós não teremos mais o ordenamento jurídico. O senhor não vê nenhum indício de que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, diante de tudo que foi revelado até agora? Eu não examinei, evidentemente, os elementos coligidos no processo, por isso eu não posso adiantar ponto de vista a respeito. E se lá estivesse, me debruçaria sobre a matéria e chegaria a uma conclusão sobre o que ocorreu em 8 de janeiro e também sobre o que teria ocorrido visando o implemento de um golpe de Estado. Agora, em penal, não se pune a simples cogitação. É preciso que se tenha elementos, atos concretos quanto ao início da prática criminosa. Um outro assunto de real importância que precisamos parar para pensar diz respeito à liberdade de expressão. Como ter-se como que uma censura prévia proibindo-se que alguém participe, por exemplo, de rede social, antes de haver uma sentença condenatória quanto a esta ou aquela prática delituosa. É um passo demasiadamente largo e que não se coaduna com os ares democráticos que vieram à baila em 1988, mediante a Constituição que Ulisses Guimarães apontou como uma Constituição cidadã. Nós temos, por exemplo, uma regra na Constituição Federal, no artigo 220, que impede até que a própria lei, crie embaraço à veiculação jornalística. E, evidentemente, isso precisa ser observado. Há uma medida também prevista na Constituição Federal. Possíveis prejudicados por esta ou aquela fala podem responsabilizar quem de direito no campo civil e no campo penal. No campo civil, quanto à indenização, e no campo penal, quanto a uma penação que poderá levar à perda da liberdade de ir e vir. Agora, cogitar-se em pleno 2025 de cerceio à liberdade de expressão é um passo que merece aí ser analisado e ter-se um pouco de cautela nessa marcha. Ministro, o senhor concorda com uma regulamentação das redes sociais? Não, eu acho que o problema das redes sociais, se deve haver regulamentação, essa regulamentação deve ser implementada pelo Congresso Nacional, pelas duas casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, pelo Senado da República. Não há espaço para o Judiciário complementar a legislação existente como a legislação do Marco Civil e que estava em vigor há tantos anos. Rede social, para mim, nós realizamos, inclusive, no instituto que eu presido aqui em Brasília, um seminário a respeito, é algo incontrolável, considerado até mesmo a velocidade da veiculação do que é inserido. E exigir-se que uma plataforma
tenha um sistema devidamente aparelhado para fazer triagem no que deve ser publicado, isso implicará numa morosidade incompatível com esse meio moderníssimo de veiculação de ideias, que é um meio retratado em rede social. Agora, ministro, sobre a questão do projeto de anistia, né, que está no Congresso Nacional, o senhor acredita que se o Congresso aprovar esse projeto de anistia, o senhor acredita que cabe ao Supremo Tribunal Federal a palavra final? Estará, a meu ver, o Supremo Tribunal substituindo-se ao Congresso, exercendo uma glosa indevida quanto a um ato que é atribuição do Congresso. E a anistia visa a paz social, visa o afastamento de um antagonismo maior que não leva o país a dias melhores. É algo que implica virada de página e, portanto, perdão àqueles que tenham claudicado na vida em sociedade. É um ato soberano do Congresso Nacional que, a meu ver, não é passível de exame em termos de revisão por este ou aquele órgão, seja ele qual for. Pedro tem a última pergunta. Pedro? Ministro, eu queria saber a sua leitura sobre esse movimento dos bolsonaristas, o Flávio Bolsonaro falou disso hoje, de pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não passa pela minha cabeça o emparedamento de integrantes do Supremo. O ministro Supremo responde, nós sabemos que responde perante o Senado da República, mas, evidentemente, essas questões que nós estamos versando devem ser resolvidas internamente, homenageando-se, portanto, a independência e a harmonia entre os poderes. Independência e harmonia que pressupõem que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Mas não vejo como chegasse também ao impedimento deste ou daquele integrante do Supremo.